Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a doutora Silvia por ter me convidado a participar e ao professor Fernando, porque a palestra dele, ele falou muita coisa que eu vou falar aqui também. Meu nome é Diogo Gadelha, eu sou educador físico do Hemorrio, trabalho no setor de reabilitação junto com o doutor Silvio, Camila. Tá, mas primeiro a ideia é falar sobre atividade física e exercício físico. Falou muito sobre atividade física hoje e existe uma diferença, aparentemente banal, mas na hora da prescrição faz diferença. O que é atividade física e o que é exercício físico? Atividade física é tudo que você faz, que você se movimenta, você gasta algum tipo de energia. Então, limpar a casa é atividade física. Sair para dançar é atividade física. Ir para a faculdade ou para o trabalho a pé é atividade física. O exercício físico é quando você faz isso de forma planejada. Quando você faz isso de forma organizada. Quando eu vou caminhar, mas vou caminhar por 20 minutos, 30 minutos. Eu vou caminhar numa intensidade X. Então, quando a gente planeja início, meio e fim, isso é exercício físico. E aí, algumas organizações mundiais, Organização Mundial de Saúde, Colégio Americano de Medicina do Esporte, estabeleceram que seriam metas interessantes mínimas para exercício físico e atividade física para o ser humano. E essa pirâmide, ela não é uma pirâmide para hemofilia, é uma pirâmide para todo mundo. Eu coloquei justamente para você ver que não é só quem tem hemofilia que está fora do quadro. A grande maioria da população está fora do quadro. A base da pirâmide é a atividade física. Significa que, por o maior tempo possível, você deveria fazer algum tipo de atividade física. Se mexer, andar mais. O maior tempo possível, todos os dias. O segundo ponto seria atividade aeróbica. Exercício aeróbico é caminhar, pedalar, nadar. Todo mundo deveria fazer pelo menos 150 minutos semanais se for de atividade numa intensidade moderada. Ou 75 minutos semanais se for numa intensidade vigorosa. Na prática, o que é isso? Se você faz atividade, você chega um pouco cansado ao final, isso é um moderado. Então, 150 minutos por semana, 3 dias de semana, 50 minutos, ou todos os dias, 5 vezes por 30 minutos. E a vigorosa seria você chegar no final da atividade cansado, realmente cansado. Deveria ser 75 minutos. Atividade de flexibilidade e força. O ideal é que você faça pelo menos 2 vezes por semana. Ou atividade de força, que seria musculação, pilates, treinamento funcional, atividades ligadas a atividade que você precisa praticar força. E alongamento, flexibilidade, yoga, pelo menos também 2 vezes por semana. E o topo da pirâmide seria o tempo de inatividade. Quanto menor esse topo, melhor. Toda vez que você não precisar ficar sentado na frente de um computador, levante-se e faça alguma coisa, toda vez que você puder. Ir a pé para algum lugar, vá a pé. Se não precisa pegar elevador, vá de escada. Isso dentro do possível. E aí, na verdade, esse e o próximo slide são slides de exemplos do que seria atividade física, como eu falei, e exercício físico. Eu botei de propósito a corrida, eu poderia botar da bicicleta também, porque cabe para as duas coisas, depende de como você está fazendo. E aí o exercício físico, onde a gente começa a ter uma base melhor de exercício, um contato melhor com o exercício físico na vida. É no colégio. E aí, principalmente, ao paciente hemofílico. Porque, nesse início, é óbvio que é um cuidado, teoricamente, em alguns momentos excessivos, mas dá para se compreender. Vai cair, vai estar começando a andar, está começando a engatinhar, está começando a brincar com bola, vai sangrar. Pais e mães ficam preocupados e começam a tolir. Não pode se fazer nada. Nesse momento, é o momento em que você tem meio que uma obrigação a fazer. Você leva lá seu papel para o colégio, pedindo para o seu filho não fazer. Na maioria das vezes é o que acontece. Mas esse momento é um momento que pode se fazer. Qual é a diferença básica do exercício físico? Por que ele é tão importante? E chega a ser diferente da atividade. Atividade é qualquer coisa. Como qualquer coisa, você pode fazer de qualquer jeito. Como você pode fazer de qualquer jeito, você pode se machucar.
o exercício físico, você também pode se machucar. Mas, normalmente, alguém prescreveu aquilo para você. E alguém prescreveu aquilo para você pensando nas suas comorbidades, pensando no que você tem de lesão ou que você tem de limitação. Então, a possibilidade de você se machucar fazendo exercício que foi bem prescrito é muito pequena. Não dá para se dizer que é zero, mas é muito pequena. Então, pode-se, para alguém que tem uma artrose em cotovelo, pensar em brincar e melhorar a condição física desse jeito. Melhorar a capacidade e trabalho em equipe desse jeito. Até porque é aqui que as crianças começam a brincar em grupo. E aí você começa a isolar o seu filho, se ele começa a não entrar nesse tipo de atividade. E aqui são possibilidades depois, na infância também, mas na fase adulta, na adolescência, fase adulta, que você também pode fazer. Aqui no Rio a gente tem essas academias de praça, em que tem profissionais de prefeitura, que algumas têm profissionais de educação física, outras não, são só os aparelhos. Mas existe essa possibilidade, atividade na água que foi falado, treinamento funcional. Eu tentei botar foto, tentei tirar foto lá do hospital, mas eu acabei esquecendo. Isso aqui seria para representar uma academia de ginástica ou lá o hospital. E aí, por que a gente quer, por que a gente enfatiza que deve-se fazer atividade física? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é o segundo maior responsável por morte do mundo. Não fazer nada, o sedentarismo. Não fazer nada te deixa obeso. Não fazer nada aumenta a chance de hipertensão. Não fazer nada aumenta a chance de você virar uma pessoa diabética. Não fazer nada aumenta a osteoporose. A hemofilia já aumenta o risco de osteoporose. Não fazer nada vai aumentar maior ainda o risco. A perda de massa magra, ela está muito... Eu coloquei aqui e eu sublinhei esses dois pontos, obesidade e perda de massa magra, que são dois fatores que estão ligados ao assunto de hoje. Artropatia hemofílica favorece hemartroses, os dois pontos, e isso vai favorecer a artropatia. Tá, deve-se fazer, mas como eu vou fazer? Isso aqui são desenhos que eu coloquei para a gente pensar em coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado. O primeiro ponto é, ok, eu posso fazer atividade física ou exercício físico, mas eu não posso fazer qualquer coisa. E essa criatividade excessiva, principalmente o que tem Instagram, YouTube, Musa Fitness, que todo mundo faz, aí todo mundo segue hoje em dia, algumas coisas são loucuras até demais. Então tem que tomar cuidado um pouco com essa criatividade excessiva. Segundo ponto, eu uso essa foto aqui pensando na carga que você vai utilizar. Às vezes o que você está fazendo está certo, mas está fazendo pesado demais. Está exagerando na intensidade, está exagerando no tempo que você está fazendo, está exagerando no modo que você está fazendo. Não estava errado o exercício, a atividade, o esporte, mas exagerou. Isso aqui é o contato físico. Dificilmente eu sou contra alguma coisa 100%. Mas futebol, por incrível que pareça, por ser homem, brasileiro, apesar de ser homem brasileiro, é uma atividade que eu tenho um certo problema de liberar. Eu não me preocupo com o paciente, eu não me preocupo com quem é hemofílico, eu me preocupo com quem é um amigo dele. Isso aqui não acontece numa partida do colégio. Mas é isso que não acontece. Cotovelada acontece, empurrão acontece. Tem um profissional de São Paulo que ele trabalha com hemofílicos jogando bola. Só que ele achou um jeito. Jogar bola entre hemofílicos. O que na prática, no dia a dia, é impossível. Formar um colégio só disso e futebol só para hemofílico. Mas os esportes que não têm o contato físico, que têm um menor risco de contato físico e que a falta não faça parte da regra do jogo, são interessantes. Tá, e para quê? Falei primeiro dos malefícios de não se fazer. E para que fazer? De uma forma geral, acho que está tudo aqui. A ideia de treinar é aumentar a força muscular, aumentar a capacidade cardiorrespiratória, aumentar a massa muscular, diminuir a redução de gordura, quer dizer, emagrecer. E desenvolvimento psicomotor na infância.
Tem mais no próximo slide. Mas eu coloquei sublinhado pontos que são também favoráveis à prevenção da artropatia, e se já tem artropatia, são pontos que vão favorecer na reabilitação. Aumentar a massa muscular, aumentar a força, redução de gordura. Esses benefícios, a gente entende que não tem alguns benefícios, aqui são os próximos, que não tem os benefícios, não são os benefícios que os pacientes vêm no consultório comigo. Normalmente eles querem a parte estética, principalmente hipertrofia e redução de gordura corporal. Mas na prática, o que para mim é o mais importante na consulta é que é o ganho de força. A ideia do ganho de força para mim é que no dia a dia a gente precisa fazer força para praticamente tudo. Então que você possa pegar uma mala e botar a mala no carro sem você ter que lembrar que sim, eu sou hemofílico, sim, se eu pegar essa mala que deve estar pesando uns 10 quilos, talvez meu cotovelo enche. A ideia é que, com a prática regular do exercício físico, você não precisa raciocinar esse tipo de coisa. Você não precisa lembrar a todo momento que você tem uma doença que é incapacitante. Hoje você não consegue pegar nada acima de 5 quilos e botar numa mesa. Mas daqui a pouco vai ser algo acima de 6 quilos que vai ser o problema, acima de 6, 7, 8, 9, acima de 15 quilos. E tudo abaixo desses 15 quilos vai ser bom, vai ser fácil de fazer. E você não vai precisar ficar sendo lembrado a todo momento por você mesmo que você é incapaz de fazer algo. Então, na verdade, o primeiro benefício que eu quero quando os pacientes vão para lá é isso. É que no dia a dia não fique lembrando a todo tempo que é hemofílico, que não pode fazer o que os outros fazem. Além disso, tem diminuição da percepção de dor. Doutor Fernando... Oh, eita. Volta. Saiu, não saiu? Não. Ah, saiu. Mas dá sim, eu acho que dá sim. Tá? Obrigado. A diminuição da percepção de dor e o aumento da amplitude de movimento articular. Esse aumento ele é complicado de falar. Enquanto não tem uma artropatia muito grave, a gente consegue ter um aumento maior pela atividade física. Depois da artropatia já instalada, fica mais complicado. Não se torna impossível, mas fica mais complicado aumentar a articulação, a amplitude articular. Tá. Na prática, e foi uma das coisas que foi impedido para falar hoje, como é que funciona na prática o atendimento do Hemorrio e como é que a gente faz isso, sendo lá ou sendo encaminhando o paciente para fazer isso em outro lugar. A gente tem alguns critérios, eu tenho alguns critérios para estabelecer o que vocês vão fazer. O primeiro critério é saber que tipo de tratamento você está fazendo. Se é por demanda, se é profilaxia, se tem presença de inibidor. O porquê que me interessa isso? Primeiro, profilaxia você está mais protegido. Então, se você faz profilaxia 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, vão ser os dias que eu vou liberar para fazer atividade física. Pelo menos no início. Existem pacientes que fazem profilaxia 3 vezes por semana, eu já liberei para fazer 5 vezes por semana de exercício. É raro, mas existe. Inibidor. O inibidor, como foi falado o dia todo sobre isso, o fator não funciona como deveria funcionar. Por isso, eu também não posso liberar, eu tenho que tomar um cuidado maior para liberar para atividades que possam ter mais risco de sangramento. Alguém que está com inibidor alto, eu não posso me empolgar na hora da prescrição. Eu tenho que ser mais comedido do que eu sou normalmente. E aí, a base da prescrição é a individualização. Porque se eu colocar numa sala 10 pacientes hemofílicos, dificilmente eles vão ter a mesma articulação-alvo, o mesmo grau de bloqueio, se tiver bloqueio da articulação, a mesma frequência de sangramentos. Então, eu não posso prescrever, dificilmente a gente pode prescrever uma atividade em conjunto para eles, porque a atividade vai ser falha para alguns. E aí, eu preciso entender, primeiro, com que frequência você sangra. Depois, por que você sangra? É trauma? É quando você torce? É porque você trabalha fazendo movimentos repetitivos? Eu preciso entender qual é o movimento de sangramento, qual é o padrão de sangramento, para eu saber se eu vou poder liberar para atividade que tem caminhada, para ver se posso liberar para alguém que quer fazer dança, se vai poder fazer, se, por exemplo, na prática ele reclama muito de sangramento de joelho, e foto de tudo que puder, tudo que tem de material, me traga na próxima consulta,
e eu vou montar o exercício, a rotina de treino. Normalmente, eu monto a rotina de treino no plano A e no plano C. Vai treinar lá, eu prescrevo. Vai treinar em casa, ou às vezes eu uso aqueles aparelhos de praça, quando eu não tenho professor, eu peço para tirar foto do que tem na praça perto de casa, ele vai um dia comigo, eu monto toda a rotina e ele vai fazer a rotina. Quando o paciente vai para a academia, a ideia é que o profissional de educação física da academia prescreva a rotina de exercícios, porque eu também não sei quais são os aparelhos que tem lá. Então, eu passo minhas orientações, eu dou uma resumida, eu explico bem resumidamente o que é hemofilia, na verdade, por que eu estou me metendo no trabalho dele, quais são os riscos de sangramento, qual a articulação, e pelo histórico dele, eu escrevo qual é a articulação que eu não quero que sobrecarregue tanto, como eu não quero que sobrecarregue, e eu marco uma consulta, normalmente mensal, para dar uma olhada nesse treino, ver como é que esse treino está acontecendo, e para progredir. A ideia, que são das consultas posteriores, a ideia normalmente da prescrição é liberar para algo que eu saiba que você consiga fazer, e que você ache fácil. Eu espero, numa consulta posterior, que a primeira coisa que você reclame é que está ridículo, está fácil demais. Mas eu prefiro pecar pelo excesso de precaução do que pela falta, nesse primeiro momento. E depois eu começo a liberar outras coisas para serem feitas. Talvez mais um dia na semana, talvez um outro exercício. Eu começo a tentar entender como você se adequou àquela rotina de exercícios para poder prescrever, ajustar para prescrições mais específicas a cada consulta. A ideia das consultas posteriores, eu sei como é difícil o hemorrio, é que tente uma vez por mês. Conforme vai treinando, a ideia é que isso possa se espaçar para cada 2 meses ou 3 meses. Mas como eu disse no início, o exercício físico é diferente da atividade física. O exercício precisa ser orientado. E o paciente hemofílico ele tem algumas necessidades especiais. Por exemplo, com artropatia, tem bloqueio numa articulação, mas não tem bloqueio na outra. Como é que eu vou executar esse tipo de exercício na academia? Com as 2 mãos ao mesmo tempo, com os 2 braços executando o mesmo movimento, com a mesma carga. Vocês precisam ter uma orientação de profissional. Então, por isso que vocês precisam não ir todos os dias, não ir 2 vezes por semana, mas o ideal é que vá uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para ajustes no treino. Muito obrigado.